Olá, queridas famílias! Hoje nós vamos conversar sobre hiperatividade. E você já deve estar super curioso, né? Principalmente se você tem o seu filho em casa, onde muitas pessoas já pararam para perguntar a você se o seu filho é hiperativo. E aí na hora que vem a pergunta, você pensa, meu Deus, será que ele realmente é hiperativo e eu não estou me dando conta disso? Então hoje nós vamos conversar sobre como diagnosticar a criança com hiperatividade de uma forma bem tranquila, sem que a família tenha tanto desgaste. Primeira coisa a pensar é: seu filho é levado? Seu filho é hiperativo? Seu filho é distraído? Ou seu filho tem déficit de atenção? A questão da concentração, ela está muito ligada à hiperatividade. Porém, você precisa realmente estar atento a todas as questões que são citadas pela professora e as questões que são citadas no meio familiar. Eu, como sou professora, na área de pedagogia, nós estamos muito próximos aos estudantes todos os dias. E os pais, eles pedem muito a nossa ajuda nesse aspecto onde a gente percebe o comportamento dos estudantes. Nessa parte eu ajudo vocês de que forma? O pai vem nos perguntar, né? A família nos procura e nós vamos observar. A partir das observações, nós temos como dar uma resposta a vocês para dizer se realmente é preciso a interferência de um especialista. Para isso, você precisa ter em mente de que seu filho tem uma faixa etária mais ou menos de 5 a 6 anos, onde a questão desse transtorno comportamental começa a ficar mais evidente, que é onde acontece a fase da alfabetização, onde a criança começa a ter que usar essa concentração de uma forma diferente. E aí começa a dúvida: meu filho está numa prontidão normal, meu filho vem evoluindo normalmente, ou por conta da agitação, por conta da falta de concentração, ele está ficando um pouco atrasado, ou não está prestando atenção, ou é aquela criança muito impulsiva que não espera nem finalizar a pergunta para já estar respondendo. Então você vai primeiro entender quem é o seu filho. Entender quem é o seu filho em casa e entender quem é o seu filho na escola. E para isso, a ajuda dos professores e pedagogos é extremamente importante. E o que eu tenho feito dentro da sala de aula é estar muito atento ao comportamento dos estudantes. Eu tive um estudante durante esse ano letivo que ele apresentava um bom comportamento, atento, porém impulsivo. Ele tinha as respostas antes de finalizar as perguntas. E os colegas quase não tinham chance de responder, porque as respostas eram muito rápidas, o raciocínio muito avançado, porém um bom comportamento. Nessa conversa com os responsáveis desse aluno, era curioso porque ele tinha um diagnóstico de hiperatividade, porém, ele não era tão agitado, mais impulsivo. Outra coisa que ele apresentava eram muitos erros ortográficos. E na hora de prestar atenção em todos os sintomas que esse aluno apresentava, nós ficávamos muito atentos com essa questão da ortografia. Ele escrevia da forma que ele acreditava. Por mais que ele estivesse copiando, mas se ele colocasse interiorizando que aquela palavra era com Z, não adiantava você dizer para ele que era com S, nem escrever para ele que era com S, porque no seu interior ele acreditava que era com Z. E aí nós pedimos uma nova avaliação. Nessa nova avaliação foi diagnosticado um caso de hiperatividade juntamente a um caso de desortografia.
Então, esse estudante em particular, isso que eu tô falando é importante o quê? Em particular, porque cada caso é um caso, cada caso é único. E você aí deve estar perguntando, e qual será o caso do meu filho? Calma, que eu já vou explicar a vocês como será esse diagnóstico. Esse caso em particular, durante o meu ano letivo, esse ano especificamente, ele aconteceu de que forma? Ele fazia o uso da Ritalina para acomodar a questão da hiperatividade por conta da ansiedade e da impulsividade, mas entende que ele não era uma criança agitada. Olha como é importante a visão de um especialista. Também vou informar a vocês que especialista é esse que, em especial, vai tratar do comportamento dessa criança. A desortografia que foi diagnosticada depois precisava ser tratado por uma fono. Então, cada sintoma, cada probleminha deve ser tratado com um especialista específico. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço esse diagnóstico? Fala logo. Calma. E aí é disso que o seu filho precisa também, da sua tranquilidade, da sua calma. O que acontece? Se o seu filho apresenta um comportamento de ansiedade, impulsividade e muito agitado durante a aula ou durante as tarefas em casa, você precisa da ajuda de um psiquiatra. E aí todo responsável se assusta quando nós, professores, pedagogos, falamos a palavra psiquiatra. Só que é o psiquiatra que é o responsável em trabalhar e cuidar do comportamento. Ele é o profissional adequado para o caminho do diagnóstico correto. Através do psiquiatra, ele certamente vai indicar a psicóloga. A psicóloga é a pessoa responsável pelas testagens. É a pessoa que vai fazer todos os testes com o seu filho para que chegue a um diagnóstico final. E aí você vai ter certeza daquilo que é e daquilo que não é. Seu filho ele pode ser simplesmente agitado, um pouco mais impulsivo, um pouco mais distraído e não chegamos a nenhum diagnóstico. Mas ele pode sim apresentar um diagnóstico onde a psicóloga junto ao psiquiatra irão fechar esse diagnóstico e trilhar um tratamento. E aí nós passamos para outra etapa. Se o seu filho foi realmente diagnosticado com hiperatividade ou o TDAH, que é a hiperatividade somada ao déficit de atenção, seu filho vai precisar de medicamento. E as famílias têm muito medo desse medicamento. Criou-se um certo preconceito, né? Aquela palavra tarja preta assusta. Meu filho vai tomar um remédio de tarja preta. Não é isso. O seu filho ele precisa de um medicamento durante um tempo, que esse tempo só quem vai limitar esse tempo, só quem vai saber sobre esse tempo são as consultas que você vai fazer ao psiquiatra, são as análises feitas com a psicóloga. Então, durante um tempo, que a gente não sabe qual, ele vai precisar usar um medicamento para acomodar esses sintomas. Porém, o medicamento, ele só funciona, ele só é eficaz no caso de um diagnóstico realmente feito pelo especialista. Se o seu filho não apresenta um diagnóstico fechado, esse medicamento não é viável, até porque ele precisa realmente do psiquiatra para estar fazendo este receituário, porque o psiquiatra, ele é médico. O psicólogo, ele ajuda na terapia e não é um médico. Então, o medicamento só pode ser receitado pelo psiquiatra. Diante de toda essa pesquisa, de toda essa testagem, você pode ficar tranquilo que com a resposta da escola, você vai poder perceber o quanto esse medicamento pode ser
favorável na educação do seu filho e na melhoria dele enquanto aluno dentro da sala de aula. Então fique muito tranquila com o medicamento. Peça sempre o feedback da professora, que é a pessoa que está com ele acompanhando na sala de aula. Até porque o uso do medicamento ele é feito dentro do horário escolar. Então é nesse momento que você precisa estar próximo da escola, próximo à professora e saber das reações, principalmente no início do medicamento. Algumas crianças apresentam reações, outras não. Outras o medicamento ele faz uma acomodação muito tranquila. Em caso de reações, a professora certamente vai chamar, vai comunicar. Esse feedback da professora é muito importante para o crescimento do seu filho dentro do tratamento. Essa organização da escola, ela precisa se estender à família também. Então, essa parceria professor junto à família é extremamente importante. Uma das dificuldades que as famílias passam em relação ao diagnóstico dos seus filhos é o custo financeiro. São profissionais que geralmente não são cobertos pelos planos de saúde. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Santa Casa de Misericórdia, que funciona um espaço somente para psiquiatria infantil. Então vale a pena procurar, vale a pena buscar. Se você mora em outro estado, com certeza terão outros meios. Então não deixe de tratar, não deixe de cuidar, de ter esse olhar cuidadoso diante do problema do seu filho, porque certamente terão outros caminhos. Fica a dica para vocês. E eu vou contar a vocês a minha experiência dentro dessa questão que aconteceu com a minha filha. Minha filha, quando ela tinha 6 anos de idade, ela foi para a escola, hoje ela tem 15. Ela, nesse período escolar, onde ela estava na classe de alfabetização, ela chegou ao primeiro ano já alfabetizada. Ela aprendeu a ler sozinha aos 4 anos, por conta do seu comportamento impulsivo, agitado e curioso. Então ela buscava sozinha, sem ajuda. E aos 6 anos a escola tornou-se um pouco desinteressante para ela. Com esse comportamento agitado dentro da escola, os professores certamente pediram uma avaliação, sem afirmar diagnóstico, até porque a área pedagógica ela não vai fazer diagnóstico, porém sinalizar, isso é muito importante. E a professora me procurou para sinalizar sobre o comportamento dela. Extremamente desinteressado na área da escrita, ela não registrava nada, ela não fazia nenhuma atividade no livro, nem caderno, nem folhinha, ela só fazia registros no dia da avaliação. As avaliações dela, ela registrava perfeitamente, entregava, porque ela sabia que media, que tinha um valor, e nós conversávamos em casa, então ela ia para as avaliações pronta a cumprir a avaliação. Porém, durante as aulas ela era apenas ouvinte e ela só ouvia aquilo que a interessava. Fora isso, ela tinha o hábito de engatinhar pela sala de aula, de andar pela sala de aula, de mexer com os colegas, de tentar conversar, menos prestar atenção na professora. E esse comportamento deixa uma angústia nos profissionais de educação, porque ele atrapalha toda a rotina. Todas as crianças ficam mais voltadas para esse aluno que agita o ambiente do que para a professora. Diante desse quadro, e eu não estava nessa tranquilidade conforme eu estou conversando com vocês, eu estava exatamente como vocês ficam, extremamente ansiosos e curiosos para saber que caminho trilhar, como resolver e para onde ir para resolver. Então eu fui uma mãe que procurei o psiquiatra e fui muito bem atendida, muito bem orientada. Fiz as testagens com a psicóloga, inclusive eu posso orientar vocês nesse caminho e indicar alguns profissionais, tá? Escrevam para o e-mail, quem tem essa curiosidade ou está perdido, que profissional procurar, qual psicóloga, pode escrever, enviar um e-mail para contatos@filhos.com.br e aí eu posso orientar melhor vocês.
Mas no caso da minha filha, ela precisou durante um tempo tomar medicamento para acomodar a questão da ansiedade. Porém, ela não foi diagnosticada como hiperativa. Ela não é hiperativa. O diagnóstico dela saiu aos 8 anos com a questão de altas habilidades, que também tira um pouco o aluno dessa acomodação comportamental, desse comportamento linear que todas as crianças têm na sala de aula. Deixa o aluno um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso, até por conta do poder de percepção que eles têm durante a aula. Então ela tomou o medicamento para sair daquela crise emocional, né, de um grau muito alto de ansiedade. Após isso, o próprio profissional sabe como desmamar, que é a palavra usada pelos médicos, e esse medicamento vai saindo da vida do seu filho naturalmente. Hoje ela tem 15 anos, ela conhece o emocional dela e sabe lidar muito bem com todos esses conflitos e tem muita consciência daquilo que ela pode e que ela não pode. Também é uma questão de maturidade. Para isso, você precisa ter um acompanhamento psicológico e saber que seu filho está nas mãos de profissionais de confiança, que é só seguir os passos que eles orientam e tudo vai se acomodar, tudo vai melhorar e vai passar. É um momento onde a criança acomoda toda essa emoção. Importante ressaltar para os pais que foram buscar ajuda e que os profissionais não encontraram nenhum diagnóstico. Esse também é um caso da terapia. É um caso onde essa família deve continuar com a psicóloga. Porque se você procurou um psiquiatra, se você em algum momento acha que o seu filho pode ter qualquer tipo de hiperatividade ou um déficit de atenção, uma dislexia, é porque de alguma coisa não está organizada ou no ambiente familiar ou dentro da escola. Então é importante continuar com a psicóloga, explicar à psicóloga a angústia dessa família em relação à criança, para a psicóloga orientar e talvez até seja o caso de uma terapia familiar para organizar essa criança dentro deste âmbito familiar e as coisas começarem a acomodar e acalmar. A base familiar é fundamental para o comportamento tranquilo do seu filho. Então, se você encontra uma casa que está desorganizada, se você como pai está aflito, você está emocionalmente abalado, se tudo que você escutou aqui nesse vídeo de alguma forma te tocou, procura uma psicóloga, conversa com o pediatra do seu filho, veja de que forma vocês podem acomodar isso. Se você tem alguma curiosidade a mais, escreva pra gente, não deixe de curtir o nosso site e se você acha que precisa de um profissional, de uma orientação mais direta, escreva para o nosso e-mail contato@filhos.com.br que eu estarei pronta a te ajudar.